orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de meditar na tua palavra. Queremos pedir a unção do teu Santo Espírito, ó Deus, a direção do teu Santo Espírito, a iluminação do teu Santo Espírito, para que tudo que falarmos aqui nesta noite, nesta oportunidade, seja, Senhor, para a edificação do teu reino. É assim que eu oro, agradecido, no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero começar então pensando um pouco sobre o conceito humano sobre justiça. Daquilo que pesquisei, dos conceitos apresentados é que justiça humana passa por dar a uma pessoa aquilo que ela tem direito, aquilo que ela precisa receber. Mas exatamente olhando para esse conceito e comparando com a ideia de Deus sobre justiça, é que nós encontramos diferença. Porque Deus ele não nos dá exatamente aquilo que nós merecemos, aquilo que seria para nós. Mas ele faz algo muito melhor do que isso. Até porque Deus, quando ele vai tratar de justiça, ele tem uma capacidade, diante da sua supremacia, da sua soberania, de poder julgar as pessoas. Então Deus ele nos conhece de uma maneira integral, ele conhece a gente completamente. Qualquer juiz, qualquer pessoa que fosse aplicar a justiça, ele precisa dos dados, dos fatos, e somente isso, ainda assim, é difícil de fazer uma justiça justa, algo correto. Né? Deus ele conhece a intenção dos nossos corações. Eu quero inclusive compartilhar um dos textos que trabalha essa ideia, que se encontra no livro de Jeremias. Vou ler um trecho de Jeremias, capítulo 17, o versículo 9 e 10, que diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sondo o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então a gente percebe, diante desse texto, que Deus consegue aplicar a justiça exatamente porque ele consegue examinar os nossos corações. O ser humano, o homem tentando aplicar a justiça, ele vai ter dificuldade de fazê-la exatamente porque ele não tem todas as condições, os atributos que Deus tem para poder fazer justiça. A gente observa como exemplo o rei Salomão. Pediu a Deus sabedoria e foi colocado ali como um juiz. E ele teve uma situação bem difícil para julgar, o julgamento entre a mãe e uma criança, as duas mães e uma criança, né? E ele usou de muita sabedoria. Mas mesmo Salomão, posteriormente, no final da sua vida, ele apresentou dificuldades no relacionamento com Deus e de continuar sendo um rei justo. Então eu olho para isso, eu vejo que através de Cristo, Deus ele concede justiça à humanidade fora do conceito humano. Ele não nos dá o que nós merecemos. Ele, na verdade, corrige as coisas e nos dá muito mais daquilo que nós merecemos. E aí a gente percebe que Deus realmente, além de aplicar a justiça, ele aplica ela junto com a misericórdia, que é um outro atributo de Deus. A justiça divina, ela não se faz sozinha, ela é feita também com amor, com misericórdia, com bondade. Observamos a retidão de Deus. Deus ele é inteiramente justo, reto, pleno. Somente ele é capaz realmente de aplicar justiça. Há alguns questionamentos que nós temos como seres humanos e nesse vídeo aqui eu gostaria de responder algum deles de forma bem simples, mas que seja bem inteligível a cada um de vocês.
O primeiro dos questionamentos que nós temos é como podemos medir o amor humano e como podemos medir o amor de Deus. Pensando um pouco na questão do amor humano, o amor humano, ele é construído. O ser humano, ele é chamado à existência. E pelo amor, a sua coexistência. E quando a gente pensa em coexistência, a gente pensa em doação, a abrir mão de si em benefício de outro ou de outros daqueles que estão à tua volta. E isso é o que dá realmente sentido para a vida. Nós nos doamos em nossas relações interdependentes e quando nós temos a oportunidade de expressar em palavras o amor humano, muitas vezes nós adjetivamos o amor, buscando explicar com algumas qualidades aquilo que nós sentimos. E é muito, muito complexo explicar aquilo que a gente sente. Então não há como expressar em palavras o que nós sentimos. É mais hábil para a nossa vida simplesmente vivenciar essa experiência. E em relação a Deus, muito pelo contrário, o amor de Deus, ele é absolutamente recebido. O amor de Deus, ele é algo difícil também de ser explicado. Afinal, eu posso até fazer aqui uma pergunta: Deus ama ou Deus ele é amor? Quando eu penso no amor de Deus, eu penso que ele não seja um sentimento que possa ser aumentado ou diminuído, pois é intenso, é incondicional e não depende de nossas atitudes. Sendo assim, quando eu penso no amor de Deus, isso faz parte do caráter de Deus, faz parte do caráter divino, ou seja, não pode ser acrescentado ou retirado das características divinas, né? João, lá em 1 João capítulo 4, verso 8, ele faz a seguinte afirmação para nós: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, dentro desses atributos de Deus, nós talvez consigamos explicar a fidelidade, a sua misericórdia. Podemos até, em uma ideia, explicar a sua eternidade. Porém, no quesito amor, é impossível explicar, uma vez que apenas podemos vivenciar este amor, sentindo esse amor da parte de Deus para com as nossas vidas. Para falar sobre a Páscoa cristã, precisamos falar sobre a cruz. A cruz, segundo alguns historiadores, já existia antes da era cristã, seja como um símbolo de um deus pagão ou como um instrumento de tortura e sofrimento para ladrões e todos aqueles que se rebelassem contra o império. Nesse período, a cruz ela era vista como um instrumento de sofrimento e maldição. Na Bíblia, a cruz aparece somente no Novo Testamento. No Antigo Testamento não temos referência nenhuma sobre ela e nem se fala também sobre a execução, sobre crucificação. Segundo a lei de Moisés, a forma de execução no Antigo Testamento era o apedrejamento. Porém, o corpo era condenado e podia ser até pendurado em uma árvore ou em uma estaca, com o objetivo de servir de advertência para as pessoas. Esse ato era considerado extremamente vergonhoso e identificado como uma marca de maldição. Em Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, nós lemos: por isso é dito que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então esse era o sentido, né, da morte ou das formas mais terríveis de morte do Antigo Testamento.
Para os cristãos, a cruz no Novo Testamento passa a ter um novo significado, no sentido de que a morte do Senhor Jesus Cristo, a crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ungido de Deus, passa a ideia de salvação pela fé. Em vez de Jesus Cristo ser alvo de vergonha, algo de tristeza, algo de negativo, a morte de Jesus Cristo na cruz traz um significado para todos nós de vida, porque Jesus, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então a cruz para nós cristãos, ela tem um significado de que a morte foi vencida e que ela então pode trazer para nós a ideia de que nela ou por meio dela nós podemos chegar à vida eterna. Não que a cruz tenha algum poder. A cruz em si só não tem poder nenhum. Mas Jesus Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, aquele Messias que veio com uma missão de salvar o pecador, ele sim, pelo seu sangue derramado na cruz, nos trouxe vitória e nos trouxe vitória sobre a morte. Então, essa é a história, a promessa e a história do início da cruz e do seu significado para o cristianismo no Novo Testamento. Em suas mãos se achava a ternura, em suas mãos repousava o perdão, o seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. De suas vestes brotavam
pés e mãos marcaram pra sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, Tu não quis ouvir o seu chamar. fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o mudo se levantar. Quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Cristo Jesus, o Filho de Deus, Seu chamar. surdo ouvir e o mudo falar, fez o mudo se levantar. Quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Pra ser o nosso Salvador, Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Bem, vamos falar sobre o sacrifício para encobrir o pecado e o surgimento disso. A gente olha para os relatos bíblicos e a gente vê logo no início o sacrifício sendo realizado. Né? A gente vê, por exemplo, Abel e Caim no ato de oferecer algo para Deus. Né? A gente percebe que isso foi sendo gradual. A coisa foi sendo trabalhada por Deus de uma forma progressiva. Então, primeiramente, a gente via sacrifício sendo feito por indivíduos. Aí, posteriormente, a gente vê o sacrifício sendo estabelecido em famílias, tribos, até que isso chega e alcança a toda uma nação. Então, vou dar um exemplo disso. A gente olha para Noé. Quando Noé ele deixa a arca, ele oferece um sacrifício a Deus, e Deus sente o cheiro daquele sacrifício, e aí ele então chega a uma conclusão de não mais amaldiçoar a terra naquela maneira como foi através do dilúvio. Então o sacrifício ali nos traz essa compreensão de que ele vai aplacar a ira de Deus. A gente encontra Jó, é um outro exemplo, era patriarcal, também oferecendo sacrifício porque seus filhos costumavam ter as suas festas, as suas rotinas, e ele considerava a possibilidade de repente, seus filhos terem pecado. E qual era a ação dele? Oferecer sacrifícios para poder placar a ira divina diante do pecado dos seus filhos. Né? Depois Deus, tendo o povo como nação, Deus vai instituir os sacerdotes. Temos Arão como sacerdote do povo de Deus, podendo intermediar em favor do povo. O povo precisava exatamente de alguém consagrado, como foi o pedido de Deus,
para que pudesse se apresentar a ele e oferecer sacrifícios. Essa era uma linguagem também utilizada por outras nações. É bacana ver isso em Deus, que ele trabalha com o povo de uma forma didática, de uma maneira que o povo vá compreender. Então ele usa o sacrifício, como outras nações também já compreendiam, também tentando aplacar a ira dos seus deuses, oferecendo algo, às vezes até vida humana, coisa que Deus não pediu para o povo de Israel, mas era a maneira que eles utilizavam. O sacerdote então vem e começa a fazer essa intermediação, mas nós sabemos que o sacerdote ele nunca teve condições de aplacar plenamente a ira divina de Deus. O sacerdote ele oferecia o sacrifício, entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos e muitas vezes precisava cuidar de si mesmo, porque ele também vivia em pecado, né? Conta-se um comentarista que, inclusive, os sacerdotes, ao entrar lá, tinha uma corda, algo amarrado à sua cintura para poder tirar ele de lá caso ele fizesse algo errado, estivesse em pecado, porque o sacerdote ele não era puro. Bem, Deus resolveu isso com Jesus Cristo. Hebreus vai falar muito bem a respeito disso, mostrando que Jesus Cristo é superior a qualquer sacerdócio, qualquer sumo sacerdócio. Então ele vem uma única vez, ele se oferece como sacrifício e também como sacerdote. É interessante isso, porque ele é ao mesmo tempo o objeto a ser sacrificado, ele é o Cordeiro de Deus que vai morrer em nosso lugar, em nosso favor, mas ele também é o sumo sacerdote, que se apresenta e intercede por nós. E aí em Cristo está satisfeita a ira de Deus, não há necessidade mais de sacrifício algum. Agora é importante a gente falar também, quando falamos de sacrifício e de aplacar a ira de Deus a respeito disso, não podemos nos esquecer da necessidade do arrependimento, porque muito se fala do sacrifício, que Deus já cobriu essa parte, fazendo em Jesus Cristo, realizando em Jesus o perdão para os nossos pecados, mas há a nossa parte também, que é do arrependimento. Isso me faz lembrar um texto que eu quero também compartilhar com vocês, que está em Isaías, no capítulo 1. Isaías capítulo 1, o versículo 11, até pegar alguns outros versículos, Isaías do versículo 1, 11 em diante, Deus ele está, através do profeta Isaías, exatamente colocando essa questão para o povo que achava que só fazer sacrifício anularia os seus pecados e resolveria a sua situação. Mas Deus diz assim: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. As luas novas, os sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. O texto vai discorrer, vai seguir, mas lá na frente Deus vai dizer para o povo a necessidade de eles se arrependerem. E é através do arrependimento também eles serem purificados. Então Deus faz a parte dele, oferecendo sacrifício que nós não temos como oferecer, um sacrifício puro, um sacrifício realmente que pode perdoar todos os nossos pecados. Isso ele faz através de Cristo. Mas a nossa parte também precisa ser realizada, que é o arrependimento. O casamento dessas duas coisas nos leva ao perdão dos pecados. Pensando então nessa questão do amor de Deus, há algo que nos afaste de vivenciarmos a totalidade desse amor? E com certeza existe uma resposta para isso, e a resposta é o pecado. E aí eu faço o segundo questionamento. Por que o pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus? E para falar em pecado, tenho que voltar um pouquinho lá na questão original
na terminologia dele, para poder compreender o que é o pecado, né? E pecado ele vem do grego harmatano e do hebraico ratá, que tem como significado errar o alvo, errar um objetivo que foi pré-determinado. E isso me faz pensar que o pecado ele é uma escolha, desde que o mundo é mundo, de se viver independente de Deus. E escolher, de alguma forma, se desviar do alvo de amor que esse Deus coloca à nossa disposição. O pecado ele é uma transgressão da vontade das leis que Deus colocou à nossa disposição por intermédio da sua palavra. João, ele deixa isso muito claro lá em 1 João, capítulo 3, o versículo 4, quando ele deixa evidente para nós que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando a Bíblia fala de pecado, ela está falando de rebelião, ela está falando de imaturidade, ela está falando de fraqueza espiritual. E isso me faz entender que todo aquele que comete pecado está se rebelando contra Deus. E nós não fomos criados para nos rebelarmos contra o nosso Criador. Até porque Deus ele é um ser relacional. E sem dúvida nenhuma, dentro desse processo relacional, ele não vê em nós a mínima possibilidade de vivermos contrário à vontade dele. É por isso que nós não devemos nos rebelar contra Deus e, dentro dessa rebelião, cometendo pecado, de alguma forma não vivenciar a plenitude deste amor. E uma vez que nós escolhemos não pecar, nós vamos viver o intenso amor de Deus. E isso, com certeza, é uma pergunta que nós devemos fazer, né? Por que Deus nos ama de uma maneira tão intensa? A primeira coisa que vem à minha mente é porque nós somos coroa da criação. Como é registrado lá no Salmo capítulo 8, verso 4 e o verso 5, parafraseando assim meio que por cima, né? Pergunto, quem é o homem para que Deus se importe com ele, né? E o filho do homem para que ele te preocupes. E a palavra de Deus vai dizer que ele nos fez um pouco menor do que os seres celestiais, porém nos coroou, né, de glória e honra, evidenciando a nossa criação como algo muito especial. E nós somos seres especiais. E a nossa especialidade está, em primeira instância, por sermos semelhantes ao nosso Senhor. E quando eu penso nessa semelhança, eu penso nos atributos comunicáveis do nosso Deus. Amor, a bondade, sabedoria, justiça. Eu poderia enumerar todos aqueles que são colocados à nossa disposição. Porém, eu não preciso fazer menção de todos, porque nós possuímos os seus atributos. Claro, corrompidos lá pelo pecado, porém aplicáveis ao nosso cotidiano. E essa semelhança nossa que é apresentada lá em Gênesis, evidencia essa relação. Nós fomos feitos à imagem e semelhança para evidenciarmos a glória de Deus. Quando eu penso nesse contexto, eu consigo imaginar o porquê de um amor tão intenso por nós. Não quero aqui, em hipótese alguma, me assemelhar ao Senhor, mas empiricamente, por ser pai, quando eu vejo as minhas filhas e eu observo nelas características que não foram ensinadas, mas que de alguma forma são repetidas na vida delas, eu vejo o quanto Deus se manifesta dentro desse processo. E aí eu também consigo entender, quando Ele olha para cada um de nós. Imagine hoje, o mundo aí, já com quase 8 bilhões, né, de seres humanos, apenas nesse período que nós estamos vivendo. Cada um com as suas características, cada um com o seu espírito e alma, com o seu corpo, mas colocando em prática de alguma forma esses atributos na vida de outros,
compartilhando esse atributo com outras pessoas e evidenciando essa relação de semelhança que eles possuem com este Deus Criador. Difícil responder esta pergunta, melhor talvez fosse trocar a palavra onde por como, e aí ficaria desta forma: se Deus não cumprisse a cruz, como estaríamos nós agora? A cruz, ela traz a ideia do preço que foi pago para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele creem. Nela, Jesus Cristo cumpriu a sua missão, que era buscar e salvar o perdido. Sem a cruz, não haveria remissão de pecados. Sem a cruz, todos estaríamos sob a escravidão do pecado e assim distantes de Deus, como escrito lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Sem a cruz, todas as pessoas estariam condenadas à morte eterna. A cruz traz à memória todo o conceito da obra redentora e salvífica de Deus e aponta para a realidade da expiação substitutiva realizada por Jesus para redimir todos aqueles que nele creem. Foi na cruz que Cristo reconciliou o pecador com Deus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 20 está escrito: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Se Deus não cumprisse a cruz, todas as pessoas estariam separadas de Deus e sem esperança. Porque
o valor do sacrifício de Jesus. A gente começa já dizendo uma palavra: inestimável. O valor do sacrifício de Jesus não tem como a gente mensurar. Eu quero retomar até um pouquinho da ideia daquilo que falamos há pouco sobre sacrifício. Nós falávamos que o sacerdote apenas entrava uma vez por ano no Santo do Santo para poder oferecer sacrifício por toda a comunidade. Não teríamos condições se não fôssemos sumo sacerdote. Quando a gente vê o sacrifício de Jesus acontecendo na cruz do Calvário, os evangelhos registram que no momento em que ele está na cruz, e no momento da sua morte, o véu do templo se rasga ao meio. E isso, depois o autor de Hebreus vai trabalhar essa questão e explicar melhor, falando do acesso agora livre para todas as pessoas, né? Temos que ter a ousadia, como chega a dizer lá no capítulo 10, plena ousadia para entrar no Santo dos Santos. E exatamente também nos dando a possibilidade de uma relação tete a tete com Deus, né? Através do sacrifício de Jesus, que, repito, valor inestimável, agora nós podemos ter essa relação com Deus sem qualquer tipo de intermediação. Então é muito importante o sacrifício de Jesus na cruz para nos colocar diante do nosso Deus. Pensando então nessa especialidade, quais são as alternativas que eu tenho então quando eu tomo consciência deste amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida? Eu não penso em alternativas, eu penso apenas em uma: a salvação. Claro que em consequência desse entendimento, eu terei a oportunidade de ressignificar o meu caráter, ressignificar as minhas atitudes, ressignificar essas atitudes dentro da moralidade, da ética. O meu caráter, ele será alterado. Eu gosto muito de falar dessa condição, uma vez que a nossa pessoalidade, ela não vai ser alterada. E quando eu falo a esse respeito, às vezes é algo meio cômico vem à minha mente. Minha mente é meio lúdica, aliás, muito lúdica por sinal. E aí eu penso, você nasceu chato? Fica tranquilo, você vai morrer chato. Porque isso é pessoalidade. Deus, ele não te fará uma pessoa mais apreciada em sua pessoalidade. Ele não vai fazer com que você deixe de ser chato. Porém, se você nasceu e em você, por sua escolha, ao longo do teu processo de formação, entrou a mentira, isso Deus vai transformar em sua vida. Porque o que fere o seu caráter, automaticamente fere o seu caráter diante de Deus, e isso faz com que você não viva a plenitude desse amor na tua vida. Então, tomar a consciência deste amor só me motiva a ser melhor e a me aproximar ainda mais de uma relação de intimidade com este Deus de amor. Deus cumpriu a sua promessa de enviar Jesus Cristo para salvar o pecador. Ele, por ser fiel, cumprirá todas as suas promessas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ele promete abençoar ou disciplinar, dar vida eterna ou lançar no inferno, estar conosco ou nos rejeitar. O que nós precisamos aqui é entender que tudo aquilo que precisava ser feito para que o homem pudesse receber de Deus o presente da salvação foi feito e se cumpriu em Jesus Cristo. Agora, o futuro vai depender do relacionamento que nós vamos desenvolver com Deus. É o nosso relacionamento que vai determinar os acontecimentos futuros até a eternidade. Aquele
que aceitar Jesus como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador, tem a promessa de vida eterna. Tem esperança e tem alegria por saber que a eternidade está reservada para ele na glória ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha esperança em Cristo está, Ele é minha luz, força e canção, Ele é rochedo de proteção, na tempestade amparo traz, que grande amor, profunda paz, em ti o medo se desfaz, tudo pra Deus, conforto meu, no teu amor firmado estou. Em Cristo o Verbo que desceu, o próprio Deus bebê se fez, o dom de amor e retidão, sofreu desprezo e humilhação. Naquela cruz Jesus morreu, ao mundo deu, seu Filho deu, foi condenado em meu lugar, tudo Ele fez por me amar. Seu corpo ali, moído foi, assassinaram meu Senhor, mas glorioso dia em que ressuscitou meu Salvador, pra sempre vitorioso és, não há mais maldição em mim, pois Ele é meu e eu dele sou, com o seu sangue em mim comprou. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vivo em fim, esse é o poder de Cristo em mim, meu caminhar, meu respirar, o meu destino em Cristo está, nem o inferno
Não tem outro caminho para se aproximar de Deus, não tem outro jeito. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus. As pessoas procuram meios, maneiras, formas de tentar se aproximar de Deus, mas somente através do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente diz isso, alguns podem imaginar até que isso seja difícil, por ser só um único caminho. Mas não é. Mesmo tendo uma única alternativa, um único caminho, Jesus é acessível a todos. Basta crer, basta ter fé nele, acreditar no seu sacrifício. Também quero deixar pelo menos um ou dois textos que nos mostra, nos prova exatamente essa condição de chegar a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com 1 João, capítulo 2, o versículo 1 e 2, escrito assim na palavra de Deus: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, frisando, ele é a propiciação pelos nossos pecados, somente Jesus. Um pouco mais à frente, João vai falar também no capítulo 4, 1 João 4, o versículo 9 e versículo 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Novamente a palavrinha, né? Propiciação. É Jesus, Filho de Deus, que vai nos propiciar o pecado, vai nos aproximar de Deus. Somente por meio de Jesus é que realmente podemos nos aproximar de Deus. Não há nada fora disso que eu possa fazer para me aproximar de Deus. Inclusive, a iniciativa foi dele. Foi ele que enviou o Filho, porque ele nos queria perto dele. Ok, mensuramos o amor humano, um pouco sobre o amor de Deus, a questão desses atributos comunicáveis que fazem parte da nossa vida, uma consciência desse amor, o que nos afasta, que é o pecado, e muitos fazem um questionamento, pensando em um Deus de amor, e muitas vezes levantam um questionamento. Se Deus é amor, então por que ele nos enviaria ao inferno? E eu não quero ser muito longo, mas sendo sucinto, eu gostaria de evidenciar alguns pontos fundamentais para que você entenda. Apesar de parecer óbvia a resposta, é importante frisar aqui que, em primeiro lugar, Deus não nos fez condenados ao inferno. Isso é algo que precisa estar muito claro na sua vida. Ele nos fez seres perfeitos. Nós escolhemos transgredir. Segundo lugar, o homem foi feito eterno e permanece assim ainda hoje, porém, com a opção de estar com Deus ou distante desse Senhor. E quando eu falo em opção, obviamente isso está relacionado às nossas escolhas, aquilo que nós vamos fazer, os passos que eu vou dar na minha vida. Em terceiro lugar, ele nos dá a liberdade dessa escolha. Porém, é muito fácil atribuirmos a Deus a condenação e não admitir que escolhemos como humanidade a condenação. Quando escolhemos pecar, quando escolhemos transgredir a sua palavra, não viver em obediência àquilo que a palavra coloca a minha e a sua disposição. Ele, o nosso Deus, ele não é responsável por tal resultado na vida humana. Pensando assim, ele entrega o seu Filho por nós.
não sendo nenhum de nós merecedores da entrega de um justo por aqueles que vivem uma vida fora do padrão de Deus. Então, quando nós passamos a ter essa percepção do tamanho do amor de Deus por nós, só podemos nos entregar a essa salvação e se livrar da condenação, de uma destituição plena da presença de Deus, sendo enviado ao inferno. Lá em 1 João capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Se fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Mas nós tivemos acesso, tivemos a oportunidade, hoje eu posso dizer que eu conheço a esse Senhor, sem dúvida nenhuma, como você também pode conhecer a este Deus. Encerro a minha fala citando a real vontade de Deus em relação a todo e qualquer ser humano que crê nesse Senhor como Salvador. O apóstolo Paulo frisa, escrevendo ali a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e verso 4. Ele diz o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então você é desafiado a conhecer essa verdade e, conhecendo essa verdade, se rendendo a esse Senhor, entregando a sua vida a Ele, ser salvo e nem passar perto da porta do inferno. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, voz de choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio
Estamos chegando ao final desse especial de Páscoa e queremos agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a todos os irmãos que se dedicaram para poder participar. Queremos agradecer ao pastor Adriano por ter se colocado à disposição para participar de tudo aquilo que foi produzido aqui. Queremos agradecer também o pastor Lide, juntamente com sua família, a igreja, e queremos que o irmão ou a irmã, aquele que tiver acesso a esse material, possa refletir sobre tudo aquilo que foi produzido, para que você possa comemorar a Páscoa no seu verdadeiro sentido, que é a vitória da vida sobre a morte. Em Jesus Cristo nós temos um Salvador. Que Deus abençoe e que esse material possa enriquecer o conhecimento de todos. Forte abraço, fiquem com Deus.